Olá, como você está? Como vocês estão? Eu tô debaixo do ventilador, tá um calor terrível aqui. Menina, muito quente. E eu acabei de cozinhar, eu tava fazendo uma canjiquinha com costelinha de porco. E ali na cozinha tá um forno, cara, tá quente demais. Aí Deus pôs no meu coração de fazer esse vídeo e, e eu cheguei da igreja, né? Veio umas pessoas em casa aqui para poder pegar umas encomendas. E eu fui fazer, né, a canjiquinha, deixar pronto, porque daqui a pouco eu vou sair. 6h30 eu tenho que estar na igreja de novo, então... dá licença, deixa eu tomar alguma coisa gelada. Então, eu já resolvi, né? Que eu tinha que resolver e vim fazer esse vídeo. Eu quero hoje contar para você um milagre. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus real. Ele não faz acepção de pessoas, ele é Deus presente e muitas vezes, até mesmo sem invocá-lo, mas alguém invocando ele em nosso favor, o milagre acontece e nós somos abençoados. Nós somos alcançados por essa bondade, por essa misericórdia tão grande de Deus. Então eu venho aqui hoje deixar esse vídeo para você que precisa de um milagre, para você que está passando por uma situação que você não tem saída, talvez é uma enfermidade, talvez é alguma coisa, é algum problema emocional ou mental, seja qual for o problema e qual seja o tamanho desse problema, eu venho contar o meu milagre, porque eu sou um milagre. Eu não sei se você já teve experiência de perder alguém que você ama, né? Ou daquele diagnóstico ser fatal, de não ter saída, e de repente Deus muda tudo, dá vida, ressuscita, restaura e abençoa. Então, essa é a minha história. Eu nasci com um problema cardíaco, mas ninguém sabia. Meu problema cardíaco foi descoberto quando eu fiquei mocinha e eu sempre inchava muito, mas ninguém sabia por quê, né? Achava que era algum problema do pulmão, que era algum problema de fígado. Então, na minha infância, a minha mãe ensinaram para ela fazer o chá da casca da árvore do jenipapo, porque eu amanhecia com meu rosto muito inchado, meus olhos muito inchados e o cabelo. E os médicos, né, naquela época, né, em 1970 por aí, que eu sou de 63, a minha família era muito pobre, a gente morava numa favela, não tinha condições de ir a um médico, de procurar um especialista para poder fazer tratamento, né? Então, quando eu já estava talvez com meus 15, 16 anos, foi que eu comecei a ir no cardiologista. Ia no INSS, né? Ia lá e eles me marcavam e eu comecei a ver o cardiologista. E ele então falou que eu tinha nascido com uma doença congênita, que parecia que é igual quando a pessoa é mordida por barbeiro. Meu coração era um pouco maior e eu tinha esses buracos no ventrículo, tinha um sopro e tinha um problema na válvula mitral. Então, eu fui enviar, eles me deram depois, eu estava noiva na época, né, ia me casar, e meu cardiologista falou que eu precisava operar antes do casamento, que eles iam tentar fixar, né, consertar a minha válvula mitral, colocar a membrana ao redor do meu coração, porque eu nasci sem, e eu tinha na época 20 anos.
Então, eu era muito assim, apesar de tudo, eu era muito ativa, né? Eu andava, eu cortava a minha cidade de bicicleta, vendia roupa, vendia joias, tudo sentado naquela bicicleta. Valadares, eu andava Valadares inteira em cima de uma bicicleta, né? E sempre gostava de jogar queimada. A gente cresceu ali jogando queimada na rua, pique de esconder. Eu corria, eu ganhei uma bicicleta com 15 anos, minha mãe me deu. E eu não descia daquela bicicleta, menina. Eu subia morro, descia morro. Então, assim, eu não tinha problema. Eu não imaginava que eu tinha problema, porque aparentemente eu era saudável, eu não tinha nada. Mas, de acordo com os exames, meu coração não tinha membrana, eu tinha esse problema no ventrículo e eu tinha também esse problema na válvula mitral. E então eu fui mandada, eles me deram uma guia, né, para ir para São Paulo, e eu fui por Beneficência Portuguesa para me operar com 20 anos, em março de 1984. E eu ia fazer 21 anos, porque eu sou de junho, né? Eu nasci dia 10 de junho de 63, então eu ia completar 21 anos em junho, e eu fui operar no mês de março. E ali eu fiquei naquele hospital fazendo vários exames. Ai, esse olho meu tá coçando, parece que tá com a coisa, né? Aí eu fiquei naquele hospital fazendo exames, e a minha mãe ficou para vir depois. Eu fui sozinha para Belo Horizonte no ônibus, depois lá minha tia me pegou e eu fui para casa dela, e depois eu fui para o hospital. E aí então eu fiquei lá fazendo uns exames, e a minha cirurgia foi marcada, já estava marcada. E bem, o médico não conversou nada comigo, eu não sabia que tinha nenhum tipo de risco nessa cirurgia. E eu não tinha, minha tia, né, estava ali, foi comigo, mas também não recebeu nenhum, eles não deram nenhum parecer. Eu só sabia que eu ia operar do coração e que a cirurgia seria aberta. Hoje eu tenho uma cicatriz aqui, né, carrego essa cicatriz comigo. Então eu fiz essa cirurgia, fiquei esperando minha mãe, eles esperaram minha mãe não chegou, porque nesses dias estava chovendo muito. E como ela ia sair de Governador Valadares, né, Minas Gerais, para ir para São Paulo, mais ou menos 18 horas de viagem, ela não, e com os atrasos por causa das estradas estarem muito ruins, ela não chegou a tempo, e eu entrei para aquela sala de cirurgia. Um dia antes de eu ser operada, foi um pessoal da Assembleia de Deus evangelizar dentro do hospital, me deram um Novo Testamento, oraram por mim, eu aceitei Jesus ali com eles, eles oraram. E bem, mas assim, eu não tinha, vamos colocar assim, eu era muito imatura, eu era aquela menina da roça, né, aquela menina que não sabe, que não tem informação, sabe? Hoje você abre a internet, você acha informação de tudo, né? Você procura lá o que acontece com o coração que não tem válvula, que não tá com a válvula de problema, você olha. A ciência hoje está super adiantada, e a informação hoje é muito grande. Todo mundo tem acesso à informação, ainda que ele more na roça. Mas naquele tempo não tinha, e eu não sabia de nada, eu não tinha noção, entende? E aí eles me operaram e colocaram a membrana, né, do porco no meu coração. Fizeram o que puderam fazer na válvula mitral e tentaram, né, mas depois que eles me fecharam, depois que eles me operaram, estava correndo tudo bem, mas de repente, segundo os médicos, meu coração parou. E eles tentaram me reanimar, me trazer de volta, e eu não voltei. E eu fiquei 57 minutos com o coração parado. Imagina uma pessoa ficar 57 minutos ali dentro de um hospital, toda entubada, o coração parou, né? Aquela cirurgia com eles me tentando reanimar e me trazer de volta por dentro estourou.
Bem, eles me deram por morta, né? Porque quem vai pensar que uma pessoa, depois de uma cirurgia tão grande, o coração parar, que ela vai voltar, né? De parar por tanto tempo. Não foi 2 minutos, não foi 10 minutos, foram 57 minutos, quase 1 hora, praticamente 1 hora. E segundo o médico, eles já tinham, né, desistido, quando de repente a máquina começou a apitar e meu coração voltou a bater. E eles não podiam, sabe, igual o médico falou que ele pensava, ele não pensava que eu fosse acordar do coma. Eu fiquei 4 dias em coma. E quando eu acordei conversando, pedindo água. Eu lembro, dessa parte eu lembro, que eu pedi água e pedi comida. E a minha mãe, né, todo mundo ficou assim, sem saber, né? E o médico não pensava que eu ia também sair daquele hospital andando, falando, raciocinando, como eu estou aqui. E para a glória de Deus, com 1 semana depois que eu acordei do coma, eu estava de alta, perfeita, falando, andando, conversando, fazendo tudo que uma pessoa normal faz. E a ciência não tinha explicação para algo, para isso, né? Eles não tinham como explicar, porque realmente não foi a medicina que fez nada. A medicina já tinha cruzado os braços, os médicos já tinham desistido, porque realmente não tinha nada mais para eles fazerem, né? E para a glória de Deus, o Senhor soprou vida em mim. O Senhor soprou o fôlego de vida de novo em mim. E eu pude sair dali sem nenhum tipo de deficiência. Desculpa. E hoje eu estou aqui. Desde então, né, eu tenho... Eles ainda lembram que quando eu saí de alta para vir embora, o médico falou comigo que eu ia precisar voltar. Eu voltei depois lá, né, para tirar, para revisão. E quando eu vim embora mesmo para Valadares, para minha cidade, ele me disse que eu teria que voltar, né? Que meu cardiologista provavelmente ia me mandar de volta, porque essa membrana, a validade dela era aproximadamente 5 anos, né? Que eu ia ter que trocar essa membrana em volta do meu coração e eles iam tentar de novo fixar a válvula mitral, porque segundo eles ela não abre e fecha normalmente, né? Como deveria. E então eu vim para casa, fiquei ali me convalescendo por 3 meses, porque esse corte, né, apesar de eles cortam daqui até embaixo, esse osso seu é aberto e realmente o seu osso, porque, né, eles fazem igual a galinha, né, eles te, como é que fala? Ah, esqueci a palavra. Eles te abrem igual a galinha. Então, assim, eu tinha muita dor, me doía os ombros, me doía a clavícula. E eu lembro que a minha recuperação foi bastante, assim, tranquila, porque eu não tive problema, né, não teve nenhuma, assim, reação ruim, não teve nenhuma rejeição. Por 5 anos eles falaram que eu podia ter problema de rejeição, não tive nada. Deus me curou, Deus me ressuscitou, o Senhor me levantou daquela cama e daquele hospital e me trouxe para casa, e eu sou muito grata a Deus. Eu quero viver para o Senhor todos os meus dias, porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Mas o que eu quero deixar para você, além disso, do que Deus fez, é que naquela época eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje. Eu não sabia a palavra como eu sei hoje. Eu não tinha a comunhão que eu tenho hoje com o Senhor. Eu não fiz uma oração pedindo a Deus para me curar, porque eu morri ali naquela cama. E antes de ir para lá, eu também não tinha conhecimento, só aquelas irmãs foram lá e oraram, né? E eu fui levada para essa cirurgia. Mas a minha mãe não era crente, a minha mãe era católica, mas a minha mãe lia a Bíblia.
E quando a minha tia falou que o médico tinha ligado e falado que era para preparar para o pior, ela rejeitou essa palavra. Ela falou: não, minha filha não vai morrer. A minha filha não vai morrer. E 3 vezes ela falou para minha tia: não, minha filha não vai morrer. E a minha tia, que era espírita, né, falou para ela: eu escutei a Rúbia me chamando de madrugada. Você deve estar preparada para ela, né, se acontecer dela não acordar. Então, assim, o Senhor, nosso Deus, Ele é Deus de compaixão. E Ele tem um plano na nossa vida. E ninguém, sabe, ninguém pode determinar que a pessoa vai morrer, porque a vida está nas mãos de Deus e a chave da morte, do inferno, Jesus tomou da mão do diabo e hoje está na mão dele. Então, ele tem total controle sobre a vida do povo dele. E a minha mãe, a palavra de Deus fala que Deus honra a fé. A minha mãe creu que eu não ia morrer, que Deus não ia deixar eu morrer, que eu ia sair daquele hospital. Mas ninguém sabia o estado que eu estava, no coma, e quais os riscos que eram, né? Que eu podia sair dali como vegetal, sem andar, não tetraplégica, sem falar, sem condição de raciocinar, sem poder comer, mas o Senhor, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele tem um plano. E então, Deus fez a obra que ninguém podia fazer. Ele entrou com seu poder, com sua graça, e no meu corpo, ele realmente, Ele me tocou. Eu senti? Não senti. Eu tive visões quando estava ali, aqueles 57 minutos? Não tive nenhuma experiência nem com o céu, nem com o inferno, nem sobrenatural. E a única coisa que eu sei hoje é que o nosso Deus, Ele tem poder. Então eu venho aqui deixar esse testemunho, porque aconteceram outros milagres, mas esta é um dos milagres que eu quero deixar aqui para você ver que uma pessoa, ela pode morrer, mas Deus traz ela de volta. Não aconteceu só com Lázaro, não aconteceu só lá na Bíblia, né, naqueles tempos antigos. Acontece hoje, aconteceu comigo. Eu sou testemunha viva, eu sou um milagre ambulante. Todos os dias que eu levanto, todas as manhãs que eu levanto, eu declaro e falo: Senhor, Tu és a força da minha vida, a fortaleza do meu coração e a minha porção eterna. Então, porque eu sei que o ar que eu respiro vem do Senhor. Ele é o ar que eu respiro. A força, a fortaleza do meu coração bater, bombardear, é do Senhor. Porque a válvula, né, se dependesse do homem, eu continuo indo nos cardiologistas, né, eu tenho minhas consultas, tomo meus medicamentos, e de acordo com eles, né, todo ano eles falam que eu vou precisar de operar, mas o Senhor tem sido e sempre será a fortaleza do meu coração. Então, para você que está passando talvez por um problema de saúde, para você que talvez tem um filho, uma filha doente, para você que talvez tem um familiar em casa com câncer, ou com problema cardíaco, ou coluna, ou qualquer outro problema físico, ou talvez um problema mental, o meu desejo é que você entenda: eu morri e Jesus me trouxe de volta, perfeita. E foi em 84, nós estamos em 2025, terminando 2025. Então, o Senhor, Ele é o dono da vida, e Ele é a própria vida, a vida que há em nós. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ao 3º dia, Ele veio morar dentro de nós para dar vida ao nosso corpo mortal. Esse é o Deus que eu conheço.
Ele mora dentro de mim e é Ele que dá vida ao meu corpo. É Ele que dá vida. E a palavra de Deus diz que os nossos dias estão todos na mão do Senhor. Então, crente não morre antes da hora. Crente não parte dessa terra antes da hora. O crente que anda com o Senhor, que tem comunhão com o Senhor, que tem aliança com o Senhor, o crente lavado e remido no sangue de Jesus, o filho, a filha do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o diabo não tem poder para matar, a enfermidade não tem poder para matar, o homem mau não tem poder para matar, é o Senhor que é dono das nossas vidas e é na mão dele que está. E eu quero deixar para você esse vídeo para que você creia. Creia que Deus ressuscita morto. Creia que Deus cura. Creia que Deus restaura. Creia que Deus visita. Ele vai lá onde ninguém pode ir. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra de Deus, ela vai e faz aquilo para o qual foi enviada. Se você envia uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de fé para uma pessoa, você creia no seu coração que essa palavra irá de acordo com o que está escrito. Ela vai lá e vai fazer a obra para a qual ela foi enviada. Se é para consolo, ela vai consolar. Se é para repreensão, ela vai repreender. Se é para alegrar, ela vai alegrar. Se é para levantar o abatido, ela vai levantar. Se é para curar o enfermo, ela vai curar. Se é para ressuscitar, ela vai ressuscitar, ela vai dar vida. Então, receba essa palavra hoje no seu coração. E não deixe, não desanime. Não deixe o medo, não deixe o diagnóstico ruim que foi declarado sobre a sua vida prevalecer, porque Deus, Ele é maior do que tudo e do que todos. Operando Deus, quem impedirá? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esse é o milagre, eu sou o milagre, é um dos milagres que eu quero deixar para você. Depois eu vou fazer outro vídeo falando de outros milagres, de outros momentos que eu tive por um fio e que o Senhor nos visitou, falando da cura, da doença incurável do meu filho que Jesus curou. Então, e contando as bênçãos aqui da Austrália, o que Deus tem feito aqui na Austrália, na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, para que você seja edificado, crendo na palavra, crendo no testemunho que nós damos do poder, do amor, da misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe, o Senhor te restaure, o Senhor te cure. A minha oração é que o mesmo Deus que me ressuscitou depois de 57 minutos, ali naquele hospital já sem vida, com o coração parado, que Ele venha também trazer vida à sua vida, trazer vida no seu casamento, trazer vida no seu relacionamento com seus filhos, trazer vida na sua casa, no meio dos seus familiares, trazer vida no seu corpo, na sua alma, no seu coração, trazer vida na sua mente, trazer vida no seu cérebro, que o Senhor venha trazer vida e que a vida te transforme, que o poder da vida, do poder do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é que a vida que nós a vivemos em Cristo. Que você possa viver no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vida dele seja na sua vida, emanando vida, força e vigor para o seu coração, para a sua vida. Jesus te abençoe. Até a próxima. Tchau.